Olá, somos do grupo A10 e vamos falar sobre o tema interpretação de variantes. Os seres humanos são muito diversos entre si. Mesmo entre quase 8 bilhões de pessoas, somos únicos, o que se deve a, embora duas pessoas não aparentadas compartilhem cerca de 99,5% das sequências de DNA, as variações que ocorrem nessas sequências indicam para o nosso organismo diferentes caminhos de construção do nosso corpo. O Projeto Genoma, famoso no mundo inteiro por estabelecer todos os genes existentes no DNA humano, definiu sequências de DNA padrão com base em sua prevalência na população. Assim sendo, alterações dessas sequências foram denominadas mutação, ou mais precisamente, variação. Para entender como essas mutações e esses variantes procedem no nosso corpo, imaginemos o nosso genoma como um livro, cujo leitor é o nosso organismo. Dois indivíduos nascidos em famílias diferentes compartilham 995 a cada 1000 palavras escritas nessa leitura. Por vezes, o editor pode trocar um adjetivo por outro adjetivo semelhante, gerando uma mutação SMP, ou elimina uma palavra que não interfere no contexto, gerando uma deleção, ou até mesmo acrescenta outra que não causa impacto na leitura e compreensão do capítulo, gerando uma inserção. São variações benignas, portanto, que não interferem na compreensão do leitor e, assim, não causam alterações fenotípicas em nosso organismo. Outras vezes, no entanto, o diretor altera uma palavra-chave e todo o parágrafo torna-se sem sentido, gerando uma variação nonsense. É o que acontece em certas doenças, como a distrofia muscular de Duchenne, em que o gene leva a formação de uma proteína denominada distrofina, fundamental para o funcionamento muscular, sofre uma alteração que a prejudica quase que integralmente. Há outras palavras que, eliminadas, também atrapalham na compreensão do parágrafo, mas não são suficientes para torná-lo sem sentido, de modo que ainda assim é possível extrair o seu significado geral, gerando a alteração licença. Como exemplo, podemos observar a distrofia muscular de Becker, em que, quando a proteína, mesmo defeituosa, consegue funcionar parcialmente. Ainda imaginando o nosso genoma como um livro, podemos ter alterações que estragam a leitura do capítulo, como a insuficiência, em que um outro parágrafo é colocado que trata do mesmo assunto, mas não é capaz de compensar o parágrafo alterado. Há também alterações que podem influenciar na leitura de outro parágrafo, gerando efeito dominante negativo, que exageram o significado do seu próprio parágrafo, como, por exemplo, um aumento na produção da proteína, ou até mesmo que levam a um significado completamente novo na leitura desse parágrafo, como ganho de função. Entre as 5 palavras que costumam ser diferentes entre os livros de cada pessoa, podemos encontrar palavras que estão presentes em mais de 1% dos livros, o que denominamos polimorfismo, ou seja, espécies de variações comuns que não interferem no seu significado. Como exemplo, temos de variações comuns as diversidades nos tipos sanguíneos ou nos membros dominantes, canhotos e destros. Mas como identificar essas variações? A fim de identificá-las, principalmente as mutações patogênicas, causadoras de doenças, os cientistas utilizam algumas técnicas. É possível extrair o DNA de um indivíduo e, a partir daí, usar mecanismos para identificar as regiões de alteração genômica. Então, comparam-se essas alterações com um banco de dados capazes de dizer se são alterações patogênicas ou não, de acordo com o conhecimento prévio de outros casos semelhantes. Como algumas dessas técnicas, temos o sequenciamento de Sanger e o sequenciamento paralelo em larga escala. E como dizer se essa alteração é responsável por um caso clínico? Uma vez identificada e comparada com um banco de dados prévios, buscaríamos certas características. A frequência populacional dessa alteração, quanto maior sua frequência, menor a chance de ser patogênica, se ela esteve presente ou é fator desencadeante no caso clínico de outros indivíduos, se outras pessoas da família apresentam essa modificação e também desenvolveram a doença, e se ela interfere em mecanismos já conhecidos no sentido de prejudicá-los. Mas e se houver mais de uma alteração suspeita? Bem, nesse caso, é preciso recorrer a uma análise mais aprofundada. As características do caso clínico em questão devem estar correlacionadas com a mutação. Se for uma mutação herdada, outros familiares devem apresentar a doença. Se for uma mutação nova, só um indivíduo com alteração deve apresentar o quadro clínico. É muito difícil, entretanto, ter 100% de certeza a respeito de uma mutação e sua influência no indivíduo. Deve-se observar as somas dos critérios supracitados, o que nos levaria a uma causa mais provável. Percebe-se, portanto, o quão diferentes são os caminhos causados pelo aparecimento das variantes. Algumas são benignas, outras são patogênicas, outras são diferentes e levam o mesmo fenótipo. Outras, ainda parecidas, culminam em quadros clínicos diferentes. A ideia de mutação, portanto, não deve só estar atrelada ao conceito de saúde ou doença, mas, assim, a uma variedade de situações que nos fazem únicos em meio a toda a população. Obrigada.